Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Hoje trataremos de um assunto eh, inédito no canal, de certo modo, porém tem uma grande relevância para a compreensão política da sociedade e para entender bem a visão católica, né, que há acerca das sociedades e, enfim, de uma série de assuntos que envolvem esse tema, que é o tema do bem comum. E para isso, convidamos novamente o professor Vitor Emanuel Barbui, e muito a nos dizer sobre o assunto. E, professor, muito obrigado pela sua presença e pode se apresentar, fique à vontade. Imagine, eu que agradeço, né. Aliás, é uma grande honra estar aqui novamente, participando deste podcast. Eu sou o Victor Emanuel Vilela Barbui, ou Barbuí, como preferirem, e sou advogado, professor universitário, professor de ensino médio também, de filosofia, sociologia, né, e membro de diversas instituições e estudo há algum tempo a doutrina social da igreja, né, fiz até o meu doutorado na USP a respeito da propriedade à luz da doutrina social da igreja, né, a influência da doutrina social da igreja no direito brasileiro, e creio que seja isso, né. Estamos aqui hoje para falar sobre o bem comum. Perfeito. Então, acho que podemos começar, né, como já é costume no programa, pela definição, né? O que é o bem comum? É, bom ponto de partida. Ah, sem dúvida. Bem, por bem comum, em latim bonum comune, compreendemos, com base na definição do padre Victor Catrain, o conjunto de condições aptas a permitir o desenvolvimento integral do homem, da família e dos demais grupos naturais integrantes da sociedade. Aí falando, evidentemente, do bem comum da sociedade, né? Que geralmente, quando se fala em bem comum apenas, é justamente o bem da sociedade. Bem comum da sociedade como um todo, né? Da sociedade integral, né? Embora possa se falar também, como veremos adiante, né? Do bem comum familiar, bem comum do município, bem comum de cada profissão e assim por diante. Mas voltando ao bem comum geral, né, ao bem comum da sociedade, o bem de todos e de cada um, é ele o bem da sociedade, das pessoas consideradas não isoladamente, mas sim em comum, em conjunto, né? O bem que toca a todos em bloco e também a cada um em particular, e é também o bem intermediário entre o bem particular e o bem divino, bem supremo ou sumo bem, que é Deus. E, aliás, nesta mesma ordem de ideias, né, em sua radiomensagem de Natal de 1942, aliás, uma belíssima radiomensagem, né, o Papa Pio XII definiu o bem comum como o conjunto das condições externas necessárias ao conjunto dos cidadãos para o desenvolvimento das suas qualidades e dos seus ofícios, da sua vida material, intelectual e religiosa. E antes disso, em 1891, na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII já afirmara que a aquisição do bem comum deve ter por efeito aperfeiçoar os homens, acrescentando que o bem comum é principalmente um bem moral. É, antes e acima de tudo, um bem moral. Que isso muitos esquecem, né? Muitos associam o bem comum só ao desenvolvimento material, né? Os aspectos materiais, e se esquecem dos aspectos morais e espirituais, que são importantíssimos. E ainda nesse sentido, Francisco Soares, já no século XVI, né, observou que o bem comum é um estado de coisas em que os homens vivem em uma ordem de paz, harmonia e justiça, com a suficiência de bens pertencentes à conservação e ao desenvolvimento da vida material, com a probidade de costumes que se faz necessária para a conservação da paz externa e da felicidade do corpo político,
e para a conservação da natureza humana. Nesta mesma linha, né, o padre André Odoni, no seu livro em que fala sobre uma sociologia cristã, né, ele definiu o bem comum como complexo de condições indispensáveis para que todos os membros do Estado, no limite do possível, consigam livre e espontaneamente a sua verdadeira felicidade terrena. E Santo Tomás de Aquino, que tratou muito do bem comum, afirmou, né, no opúsculo do Governo dos Príncipes ou do Reino, que maior e mais divino que o bem privado, né, que o bem comum é maior e mais divino que o bem privado, e ele é distinto, assim como afirmou aí já na Suma Teológica, né, que o bem comum, embora distinto do bem particular, tem para com o bem particular uma relação de afinidade e de harmonia, né? E há entre ambos, né, o bem comum e o bem particular, contínua interação, ou seja, uma comunhão e dualidade ininterrupta. De maneira que, como ensinou aí novamente o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, aquele que busca o bem comum, busca também o seu próprio bem, uma vez que não pode existir o bem próprio, o bem particular, sem o bem comum, seja este da família, da cidade ou da pátria, da mesma maneira que, sendo a pessoa parte de uma casa e de uma cidade, deve buscar aquilo que é bom para ela pelo prudente cuidado do bem comum. Portanto, Santo Tomás ensinou que o bem comum é distinto do bem individual, mas que, sendo o homem parte da sociedade, participa, né, por isso mesmo, do bem comum, e que quem procura o bem comum da sociedade procura também o seu próprio bem. Isto, porém, evidentemente, não significa que o bem comum resulte da soma dos bens individuais, como, aliás, vou falar adiante que os liberais entendem assim, erroneamente. Ao contrário do que ensina Santo Tomás de Aquino. E dito isto, cumpre assinalar que, embora o bem comum tenha inegavelmente a primazia sobre o bem particular, essa primazia não é absoluta. Com efeito, como sustentou o próprio Aquinate, Santo Tomás de Aquino, o homem não se ordena à sociedade política como um todo, nem em todas as suas coisas, e a subordinação do bem particular ao bem comum só se dá entre bens do mesmo gênero. E a supremacia do bem comum está ligado ao princípio de totalidade expresso por Aristóteles, ainda que sem essa denominação, e retomado e desenvolvido por Santo Tomás, e consiste em afirmar a supremacia do todo sobre a parte e, portanto, né, do bem comum sobre os bens particulares. O que, porém, como acabamos de ver, não implica que o homem, como parte da sociedade, do todo social, seja inteiramente subordinado à sociedade, de modo tal que absoluta e incondicionalmente ser ordenado à sociedade, uma vez que a pessoa possui uma finalidade transcendente, que está acima do fim da sociedade e a qual esta sociedade, por sua vez, se ordena. E assim, né, como aliás bem observou o professor José Pedro Galvão de Souza no seu dicionário de política, não há qualquer incompatibilidade entre a primazia, o primado do bem comum, e a dignidade da pessoa humana, até porque a dignidade humana não é um bem particular, mas um bem comum, uma vez que é inerente a todos os homens, a todas as pessoas, sem exclusão de ninguém. Ou seja, um bem próprio de todas e de cada uma das pessoas que compõem a sociedade. E a propósito, ainda como escreveu o professor José Pedro, tanto isso é verdade que a própria dignidade do bem comum é decorrência da dignidade da pessoa humana. E, portanto, aqueles que negam
Portanto, negam o bem comum, todas as formas políticas totalitárias, sejam elas larvadas ou manifestas, que o invocam para, em nome de seu primado, do primado do bem comum, adotar medidas atentatórias à dignidade humana. Não só a dignidade humana e contrárias aos direitos naturais da pessoa humana e a lei natural que os fundamenta. E o bem comum, como dissemos, não é a soma dos bens individuais, assim como a sociedade não é a mera soma dos indivíduos, mas consiste formalmente na sua união e é a causa última da sociedade, né? O fim da sociedade, né? A causa final da sociedade. E ele compromete universalmente, ainda sob modalidades específicas, o Estado, a sociedade como um todo, as associações intermédias, grupos sociais ou corpos intermediários, como preferir, e todas as pessoas. E na carta encíclica Summi Pontificatus, de 1939, o Papa Pio XII, ao tratar da tarefa do Estado, salientou que, abre aspas, nobre prerrogativa e missão do Estado é o fiscalizar, auxiliar e ordenar as atividades particulares e individuais da vida nacional, fazendo-as convergir harmonicamente para o bem comum. Bem comum que, nas palavras do Papa, né, não pode ser determinado por questões arbitrárias, nem pode receber a sua norma primeiramente da propriedade material da sociedade, mas sim do desenvolvimento harmônico e da perfeição do homem, a quem como meio é pelo Criador destinada à sociedade, fecha aspas. Isso muito importante, né, o que Santo Tomás já destacava, né, que a sociedade existe para o homem, não o contrário, né, e a sociedade deve servir ao homem, não o contrário. Com efeito, aí voltando às palavras do Papa Pio XII, considerar o Estado como fim a que tudo deve ser dirigido e subordinado seria o mesmo que prejudicar a verdadeira e duradoura prosperidade das nações. E aí temos dentre os que consideram o Estado como fim, né, os hegelianos, né, a própria corrente dominante do fascismo italiano, com Giovanni Gentili e Benito Mussolini, que consideravam o Estado um fim, né, e não um meio a serviço da pessoa humana. E, em uma palavra, né, para a doutrina social da Igreja, o Estado é meio e não fim. Como, aliás, além do Papa Pio XII, proclamaram diversos autores, né, como alguns brasileiros, como Tristão de Ataíde, Plínio na fase boa, né, Plínio Salgado, Heraldo Barbuí, meu avô, grande filósofo e sociólogo, professor José Pedro Galvão de Souza, aqui citado, Machado Palpério, Ataliba Nogueira, Gofredo Tele Júnior, Darcia Zambuja, Said Maluf, Marcos Cláudio Aquaviva, também autores estrangeiros como Victor Catran, que já citei, né? E assim por diante. Né? Interessante que o que o senhor falou, a noção de bem comum pode remontar mesmo à filosofia clássica, né? A Aristóteles, só que sem ainda a formulação com essas palavras, né? Mas se vê que é uma noção bem antiga. Sem dúvida. Eu vou agora falar um pouco mais sobre a definição, mas logo vou passar para a história e aí vou falar de alguns autores da antiguidade que já trazem a noção, né? E a expressão, como eu vou mostrar, surge só na Idade Média, mas a ideia já está presente na Grécia. Né? E antes de Aristóteles, já em Platão, em Tucídides, por exemplo. Né? E voltando aqui ao conceito, né, Johannes Messner, né, escreveu que o bem comum apenas se realiza mediante uma ordem de proporcionalidade na participação com que os membros da sociedade se beneficiam dos frutos da cooperação social.
E aí já Carlos Alberto Saccheri, numa excelente obra sobre a doutrina social da igreja, Carlos Alberto Saccheri, grande nacionalista católico argentino, mártir, né, morto pelos comunistas, terroristas, né? Ele tem um excelente livro de doutrina social da igreja chamado A Ordem Natural, né? E lá ele comenta, né, que, como eu disse, né, o bem comum é uma expressão análoga e, como tal, possui diversos significados, né? Por exemplo, à luz da doutrina social da igreja, há o bem comum temporal, que é o fim da sociedade política, e o bem comum sobrenatural, que é Deus, fim último da totalidade do universo criado. Existem distinções dentro da própria ordem temporal, uma vez que há não só o bem comum da sociedade política, como eu disse, mas também o bem comum familiar, o bem comum dos diversos outros corpos intermediários, como o sindicato, a profissão, o município, e também o bem comum internacional, né? O bem comum de todas as nações, né? E todas essas expressões são legítimas, né? E todas elas pressupõem o bem comum da sociedade e a ele se referem. E o bem comum é um dos princípios fundamentais da doutrina social da igreja, né? E é a ideia-chave do pensamento social e político em conformidade com a ordem natural, como observou o mesmo Saccheri. E é, como já dissemos, o fim mesmo, o próprio fim da sociedade, ao qual todos os demais conceitos se ordenam, como os meios se ordenam ao fim. E o bem comum é a norma viva e o fundamento do direito concreto de toda e qualquer sociedade. E já como já dizia o Papa Pio XII, o bem comum deve ser promovido não apenas pelo Estado, mas por todos, né? O Estado, que à luz da doutrina social da Igreja é o guardião do bem comum, é claro que tem um papel mais relevante na promoção do bem comum, mas todos devem promovê-lo, né? Participar da promoção. E o bem comum de uma sociedade atual compreende diversos aspectos, né? Como o território e os recursos materiais, a receita, o justo salário, a difusão da propriedade, a previdência, a segurança social, os serviços sociais, né? Estradas, como estradas, transportes, comércio, água potável, saúde, habitação, né? A própria preservação do meio ambiente, que é legítima, sem, é claro, os exageros dos ambientalistas aí. É evidente que é necessária, sim, a preservação do ambiente, né? Do meio ambiente. Também a rede de comunicações, o reto funcionamento dos meios de comunicação social, a harmonia entre as classes, que é muito importante para o bem comum, a tranquilidade pública, a estabilidade social, os meios de descanso e de diversão, a cultura, a própria tradição nacional, o idioma e diversas outras propriedades características da nação, a educação religiosa, moral, social e laboral dos cidadãos, né? A moralidade pública e as facilidades para o culto e a prática religiosa, o desenvolvimento das ciências, das letras e das artes, a justiça da legislação, a correta organização das diferentes funções do poder, a adequada exigência do cumprimento dos deveres cívicos e a defesa de todas as justas liberdades e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os aspectos que correspondem às dimensões mais elevadas do bem comum, isto é, aqueles espirituais e morais, têm sido muitas vezes excluídos, né? Como eu já disse até, né? Por uma visão simplista do bem comum, né? Uma visão redutiva do bem comum, que reduz o bem comum a um mero bem-estar social, né?
e sempre pensando nos aspectos econômicos, né, principalmente, no materiais, né? E, portanto, uma visão que não vê as projeções teologais e de substância ética do bem comum, né? Fa- Fazendo com que esse bem perca a sua mais profunda razão de ser. E é importante destacar, né? Daí é importante destacar que o bem comum, tal como concebido pela doutrina social da Igreja, inclui, antes e acima de tudo, o respeito pela religião, não somente por aquilo que esta é em si mesma, ou seja, o culto prestado a Deus, que é o bem supremo, o sumo bem, mas também em razão da sua profunda influência nas consciências, nas famílias, nas relações sociais e na própria educação do sentido do bem comum. E, aliás, diversos papas têm recordado o lugar primordial e a benéfica influência das virtudes morais entre os elementos fundamentais do bem comum. Aliás, como ressaltou o padre José Miguel Ibáñez Langlois, não há bem comum em sua obra sobre a doutrina social da Igreja, não há bem comum da sociedade que realmente seja um bem comum se desliga do bem comum de toda a criação, que é Deus, fim último do homem e, portanto, também da sociedade. Com efeito, nenhuma perspectiva religiosa, sob o pretexto de distinguir as ordens espiritual e temporal, que, aliás, a distinção é correta, né? O que é errado é a separação, pode privar o bem comum de sua dimensão teologal e fundamento último, que é o bem infinito, Deus, né? Fonte de toda a criação, criador e regente do universo. Em 1890, na encíclica Sapientiae Christianae, já salientou o Papa Leão XIII que se a sociedade civil persegue apenas as comodidades exteriores e o culto da vida no luxo, na abundância, se ignora a Deus na administração da coisa pública e não se preocupa em atender às leis morais, essa sociedade se desvia terrivelmente de seu fim e daquilo que a natureza lhe prescreve, deixando, portanto, de ser uma comunidade de homens e se tornando uma falsa imitação ou paródia de sociedade, que é infelizmente o que temos hoje. Um exemplo interessante que você menciona, por o que você menciona, em relação à questão de ser moral, sobretudo o bem comum, né, porque, como disse, o termo comum, o próprio termo comum, tende a trazer à tona a questão material, né, a questão do bem-estar meramente social, no sentido econômico, né. E podemos pensar hoje, olhando para o nosso país, em bens morais bem acessíveis, como por exemplo, simplesmente, ter uma sociedade em que é possível confiar na pessoa ao lado. E hoje, nos centros urbanos brasileiros, nós não podemos, nós vivemos em um clima de insegurança constante, ter pessoas com péssimos valores, às vezes, né, e a própria justiça, né, a própria justiça que é ineficaz, é uma falta do bem comum, né, não apenas as questões econômicas que são muito importantes também, sem dúvida. Pois é, e tudo isso, infelizmente, está ausente no Brasil, né, em muitos países hoje, na maioria. Não há nenhuma ordem, né, infelizmente, né, criminalidade terrível, né, por aí vai. E as pessoas muitas vezes tentam buscar solução, também na matéria, né. Quando É, que o senhor falou aí, nós podemos deduzir do catecismo, porque, pois o é, bem comum, sendo um bem moral, depende dos valores dos indivíduos, né. E é pois é, impossível o indivíduo cumprir os mandamentos sem a graça. Então, se tem uma sociedade que não é religiosa, que não tem pois é. boa religião, é impossível o bem comum também. Verdadeira fé e cada vez mais decadente, e temos a situação de hoje muito triste. E ainda falando sobre o que é o bem comum, né, Monsenhor Guerri, num livro excelente sobre doutrina social da Igreja, eh, afirmou, né, falou sobre a grandeza do bem comum
e afirmou que a grandeza do bem comum consiste em corresponder, antes de tudo, ao plano de Deus, que houve por bem unir os homens entre si por meio de uma natureza comum, levá-los a viver a sociedade, ligá-los por uma estreita solidariedade na busca, no estabelecimento, na fruição das condições de vida em comum, a fim de os encaminhar a todos no bem e na prossecução do seu destino, ajudando-se uns aos outros. E ele também comenta, né, que igualmente faz a grandeza do bem comum o fato de que, acima dos bens particulares dos indivíduos e dos demais agrupamentos sociais e naturais, o bem comum da sociedade é um bem superior que condiciona a existência, a validade, o bem-estar e a felicidade de um povo. E ainda segundo Monsieur Guéry, só o bem comum pode realizar a unidade e a grandeza de uma nação. E ainda segundo Monsieur Guéry, a grandeza do bem comum está ainda no papel que lhe incumbe, nas palavras do Papa Pio XII, de tutelar o campo intangível dos direitos da pessoa humana e tornar-lhe fácil o cumprimento dos seus deveres. Isso muitos se esquecem que existem legítimos direitos da pessoa humana, né, que não tem nada a ver com os direitos os falsos direitos humanos da ideologia da ONU, por exemplo, né, do liberalismo e etc., né, mas existem autênticos direitos naturais da pessoa humana que precisam ser respeitados, né, e que estão condicionados também a deveres, né? O homem possui direitos e deveres naturais. E a grandeza do bem comum está ainda, né, no papel, como eu disse, né, justamente no papel de tutelar esses direitos da pessoa humana, de modo a tornar fácil o cumprimento dos deveres pela pessoa humana. E ainda, conforme escreveu o Monsieur Guéry, a grandeza do bem comum está também no fato de que ele se dirige a todos os homens, a todas as famílias, a todas as sociedades, a fim de provocar e manter entre elas uma salutar emulação, a coordenação dos esforços de todos. Mas então acho que já falei bastante sobre o que é o bem comum e podemos então passar para falar um pouco da história do bem comum, voltando lá à antiguidade, como e Aristóteles, e até antes dele a Platão, a Tucídides, né? E a ideia de bem comum, né, representa uma profunda e sólida tradição no pensamento jurídico e político ocidental. Aqui, evidentemente, falo do verdadeiro e autêntico Ocidente, né, não do falso Ocidente moderno e antitradicional, né? E essa tradição tem ocupado, né, um lugar de suma importância tanto na teoria quanto na prática jurídica e política do chamado mundo ocidental, sendo presente na obra de diversos autores desde a antiguidade. E suas origens, como eu disse, remontam à antiguidade, estando presente, ainda que de forma embrionária, né, dos escritos de Platão, né, por exemplo, na obra A República ou A Politeia, como preferirem, já está presente essa ideia do, do bem comum, né? Quando ele nos fala, por exemplo, dos guardiões da polis, dentre os quais sairiam seus governantes, que, educados de maneira virtuosa, fariam o que reputassem ser o bem da polis, jamais aceitando fazer aquilo que não fosse o bem da polis, né? E aí depois em Aristóteles está presente, aliás, depois de Platão está presente em Aristóteles, né? E de forma mais clara em Aristóteles do que em Platão. E Aristóteles ensina, por exemplo, né, na sua Ética ao Nicômaco, ou Ética Nicomaqueia, como preferirem, né? Que é o belo livro que ele escreveu, né, de conselhos éticos a seu filho Nicômaco.
É, e aí ele fala, né, que o propósito dos legisladores é o bem da comunidade e que a justiça é por vezes definida como aquilo que concorre para o bem de todos, né? Aí tá bem mais clara a noção de bem comum. Está presente também na história da Guerra do Peloponeso, do historiador grego Tucídides, obra que, aliás, anterior à própria República de Platão, né? Está presente nessa obra de Tucídides em passagens como o discurso fúnebre de Péricles, né? Em homenagem aos primeiros mortos atenienses daquela guerra, onde Péricles afirmou, né, que aqueles homens deram suas vidas para o bem da polis. E depois disso, a ideia de bem comum está presente também, evidentemente, sempre a ideia e não a expressão, né? Que a expressão surge na Idade Média, embora em várias traduções de obras antigas apareça a expressão bem comum, mas que não era usada por eles, né? E em Roma tivemos, por exemplo, o grande jurisconsulto, filósofo e estadista Cícero, né, que definiu a justiça como, abre aspas, o hábito da alma que, conservando a utilidade comum, atribui a cada um a sua dignidade. Aliás, essa definição de justiça de Cícero foi uma das 3 definições que inspiraram, de algum modo, a definição de justiça de Santo Tomás de Aquino, juntamente com a definição de Aristóteles e a definição do Piano, transcrita no Digesto de Justiniano. Aristóteles, no livro quinto da Ética Nicômaco, definiu a justiça como a disposição da alma, graças à qual as pessoas se dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo. Já o jurisconsulto romano Ulpiano, né, definiu a justiça como a constante e perpétua vontade de atribuir a cada um seu direito. E por fim, mas não menos importante, antes pelo contrário, Santo Tomás de Aquino, sintetizando todas essas definições, definiu a justiça, a virtude da justiça como um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um o que lhe pertence. Dentre todas essas definições de justiça, a ideia de bem comum só está explícita na definição de Cícero, mas está implícita em todas as outras, né, que são a de Aristóteles, de Ulpiano e de Santo Tomás de Aquino. Embora, como eu já disse, né, a expressão bem comum apareça em algumas traduções de obras da Antiguidade, surgiu ela apenas na denominada Idade Média, época em que, ademais, nomeadamente na obra de Santo Tomás de Aquino, se constituiu aquilo que podemos chamar de a doutrina do bem comum em sentido estrito, né? Que, baseada na leitura do pensamento aristotélico à luz da tradição e da revelação cristã, se configura, né, segundo Georges Renard, na grande contribuição do pensamento medieval. O grande autor do século XX, Georges Renard, considerava, né, essa noção de bem comum a grande contribuição do pensamento medieval, a maior contribuição. E foi na Idade Média, na chamada Idade Média, né, que o conceito de bem comum encontrou seu máximo expositor justamente em Santo Tomás de Aquino, que, aliás, foi e é não apenas o maior pensador da escolástica e da Igreja medieval, como também o príncipe dos doutores da Igreja, o maior dos doutores da Igreja. E Santo Tomás de Aquino, no século XIII, glorioso século XIII, né, demonstrou que o bem comum
é como já disse, né, o bem de todos e de cada um dos membros da sociedade, não se confunde com a soma dos bens particulares de seus membros e é superior, mais divino que o bem particular. E Santo Tomás demonstrou ainda, né, que a finalidade, o fim, a causa final da sociedade é o bem comum, e ensinou, por exemplo, que a lei é a ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o encargo da comunidade, ou, em outras palavras, pela autoridade competente. E, aliás, essa definição de lei de Santo Tomás de Aquino não vale apenas para a lei humana ou lei positiva, como pensam alguns, mas para todas as formas de lei de que fala Santo Tomás de Aquino, que são a lei eterna, a lei natural, a lei divina, também chamada de lei divina positiva, e a lei humana ou lei positiva. No caso, por exemplo, da lei eterna, que é a razão de Deus enquanto rege o universo, dirigindo todos os atos e movimentos, o próprio Deus é essa autoridade competente, que possui o encargo, o cuidado da comunidade. E essa comunidade, evidentemente, engloba a todos, ao universo inteiro. Enquanto, por exemplo, no caso de uma lei humana, de uma lei positiva, de uma pequena tribo, o chefe dessa tribo é a autoridade e a tribo é a comunidade, né? Pequena comunidade. E no caso da lei natural, que é a participação da lei eterna pela criatura racional, nos dizeres de Santo Tomás de Aquino, famosa definição, né, de lei natural, ou, em outras palavras, a parte da lei eterna que a pessoa humana consegue compreender com a sua razão. E no caso da lei natural, Deus foi a autoridade competente que a instituiu e a comunidade é composta de todas as pessoas. E o mesmo vale para a lei divina ou lei divina positiva, que é aquela que o próprio Deus promulga por meio de uma intervenção direta na história e se divide em lei antiga ou lei de Moisés e lei nova, lei do Evangelho ou lei de Cristo. E na definição tomista de lei, segundo a qual, como disse há pouco, a lei é a ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o encargo da comunidade, nós podemos ver que a lei deve ser fruto da razão e não da vontade do legislador e que deve servir ao bem comum, isto é, ao bem de todos e não apenas ao bem de poucos ou de um só, né? Aliás, Santo Isidoro de Sevilha também fala que a lei deve ser feita visando sempre a utilidade comum e não ao bem, ao proveito próprio do legislador, né, da autoridade que a faz. E como disse, destaquei também, deve ser fruto da razão e não da vontade do legislador, ao contrário do que entenderia o nominalismo, né, e outros autores que vieram nessa linha depois, né? Entendendo sempre a lei como fruto da vontade do legislador e a própria lei eterna como fruto não da razão divina, mas da vontade de Deus, que poderia ter inclusive determinado o contrário de tudo que determinou se quisesse, né? Porque é lógico que é um absurdo completo, né? E, e do mesmo modo que, como vimos, o fim da sociedade e, portanto, do Estado para Santo Tomás é o bem comum, de maneira que a sociedade e o Estado são instrumentos a serviço do homem e não o contrário, e do mesmo modo também que o doutor comum, Santo Tomás, definiu a lei como a ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o encargo da comunidade, demonstrou ele que o proprietário, a fazer uso de seus bens, deve servir antes de tudo ao bem comum, não devendo ter as coisas de sua propriedade como próprias, mas como comuns, de modo que as comunique facilmente aos outros, quando delas tiverem necessidade. É o que, aliás, Aristóteles já dizia, né, na República, justamente ao
ao declarar que discordava de Platão, né, que na República defendera o fim da propriedade privada, né, que todas as propriedades fossem da polis, né? E Aristóteles diz que não, né, que a propriedade deve ser privada, né? E, a, e as propriedades privadas geram muito mais riqueza, né? e os, e os proprietários e as pessoas que trabalham a terra trabalham muito melhor na própria terra, como Santo Tomás também afirmaria, né? Mas o que deve ser feito é que todos devem gerir as suas propriedades como se fossem de todos, né? Por exemplo, se alguém tem um pomar, né, e chegar um mendigo morrendo de fome, deve dar frutas a esse mendigo para que não morra de fome, assim por diante, né? A propriedade deve produzir, né? Deve gerar riquezas, promover o bem comum, que é uma ideia que muita gente pensa que é comunista, mas que na verdade, né, já existia na Idade Média, né? Havia lei nos próprios estados pontifícios, dando uma parte das propriedades improdutivas, de cada propriedade improdutiva para quem pudesse cultivá-las, né? Em Portugal tivemos a lei das Sesmarias, também chamada Lei do Pão, né? Que determinou que todas as terras incultas, inicialmente que produzissem trigo e cevada e outros que eram usadas para o pão, né? Trigo e cevada usados para o pão, deviam ser entregues à coroa, que aí arranjaria outros proprietários, né? Daria essas terras a outros proprietários que as cultivassem, e que depois passou a valer não só para as terras que na linguagem da época serviam para dar pão, né? Que seria produziam trigo e cevada, mas para todas as terras, né? Proibiu o latifúndio, né? De certo, sem dúvida, um latifúndio entendido como na legislação como uma grande propriedade improdutiva. Perfeito. E no Brasil essa lei também vigorou, né, durante todo o chamado período colonial, e, e foi muito importante, né? E, e é claro que o Brasil era diferente, que por ter um território muito maior, as propriedades eram muito maiores, né? Mas nunca deixou de valer esse princípio de que todas deviam produzir, servir ao bem comum. Isso vai muito contra a noção absoluta de propriedade privada, né? Que geralmente Verdade, sim, que liberais, infelizmente, muitos católicos acabam caindo nesse discurso também, né, que é um discurso do liberalismo, né, e da Revolução Francesa, do Código de Napoleão, né, de 1804, né, que dá essa visão totalmente absoluta da propriedade, né, o proprietário podendo fazer o que quiser na sua propriedade, sem nenhum dever social, né. Mas aí, voltando ao que falávamos, né, como enfatizou o professor Heraldo Barbuí, em artigo sobre a mobilização do solo e a instabilidade social, as instituições medievais, de acordo com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, afirmavam, por um lado, o direito natural da propriedade e, por outro, a sua instrumentalidade, o fim social de seu uso, partindo do pressuposto de que a propriedade, como instrumento de produção de riqueza, deve servir de meio à consecução dos fins para os quais a sociedade política se constitui, fins que se resumem no maior benefício da comunidade, enquanto seu uso, a fim de não violar os limites da moral natural, deve ser ordenado a esses fins. Iuso tendi non abutendi, ou seja, o direito de usar da coisa, mas não de abusar dela, ao contrário do que entende o liberalismo. E assim a doutrina cristã e tomista da propriedade, que em suma concebe a propriedade particular como propriedade individual em proveito de todos, ou em outras palavras, em proveito do bem comum, se opõe tanto à inexistência do direito de propriedade quanto à concepção absoluta deste direito. Aliás, eu trato bastante disso na minha tese de doutorado, que já mencionei, né, sobre
direito de propriedade e sua função social. A própria questão da propriedade valeria talvez um podcast, né? Ah, Mas com a certeza. noção de que se deve orientar as coisas ao bem comum já é um princípio que é muito discrepante da noção moderna, né? Da Não, propriedade, sem seja da dúvida, propriedade, sem seja dúvida, da própria economia, né? sem Individualismo em dúvida. geral. É. E já a partir do Renascimento, né, ocorreu justamente o chamado Renascimento, ocorreu a ascensão do chamado espírito capitalista, né, do espírito burguês, né, que falava, por exemplo, Plínio Salgado, né, e da sociedade burguesa, e a fome de lucro deixou de ser vista como pecado e passou a legitimar a cobrança de juros e, aliás, a acumulação de riquezas nesse período, né, tornou-se a preocupação dominante, né. Aí o meu avô, Heraldo Barbuí, novamente citado, observou, né, que enquanto na Idade Média havia o primado do sumo bem, que é Deus, a partir do Renascimento temos o primado da suma riqueza, né, que é a suma riqueza substituindo o sumo bem, né, e todos buscando os bens materiais e se esquecendo de Deus e dos bens espirituais, né. O amor à riqueza é a raiz de todos os males, né? Ah, sem dúvida. E aí começa uma onda economicista, né, que leva depois ao liberalismo, né, e da qual derivou, né, o princípio do laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, dos fisiocratas franceses, né, que acabou se tornando a máxima por excelência do liberalismo econômico, né. E o liberalismo econômico que nega o primado do bem comum e afirma o primado do interesse individual, e ao contrário da visão tomista, proclama que o interesse individual seria a soma dos interesses de todos, né, ou dos bens de todos, mas em geral os liberais falam mais de interesse, né, interesse individual, interesse comum geral, etc. E o liberalismo é justamente, como afirmou o Restituto Sierra Bravo, no excelente livro La persona humana en el magisterio social de Pio XII, o liberalismo é o sistema que exalta exageradamente a liberdade humana em todos os campos da vida e do homem, social, econômico, psíquico, moral e sobrenatural, propugnando a independência mais ou menos plena desta liberdade da lei divina e moral. Lei moral que é sinônimo de lei natural da qual falamos há pouco. E no campo econômico, o liberalismo considera a atividade econômica independente, separada de toda moral, põe como motor desta atividade a busca pela obtenção de lucro monetário e vê o homem não como sujeito, mas sim como objeto da economia. E, aliás, no século XV, né, no século XV, no crepúsculo da Idade Média, né, no período em que Huizinga chamou de o outono da Idade Média, e também já no início do chamado Renascimento, né, no momento em que o edifício da economia cristã medieval começava a vacilar em face do capitalismo nascente, Santo Antonino de Florença, grande santo franciscano, escreveu em sua Suma Moral uma sentença que resume muito bem toda a doutrina econômica cristã medieval, né, e o próprio pensamento tomista, né, que é a frase: a produção existe para o homem e não o homem para a produção. Aliás, muita gente atribui essa frase ao próprio Santo Tomás de Aquino, mas na verdade é de Santo Antonino de Florença. A E o visão oposta liberalismo, à visão liberal, né? pois é o oposto da visão liberal, né. E o liberalismo econômico e político é essencialmente individualista e rejeitou, né, tanto o termo quanto o conceito de bem comum
inaugurando, como escreveu Blasquez Martin, a era do interesse preponderantemente particular. Ele fala, o liberalismo fala sobretudo em interesse privado, né, interesse individual, e aceita um bem comum, que em geral chama de interesse comum, mas sempre subordinado ao interesse privado, entendido como a mera soma dos bens privados, que é o contrário do que Santo Tomás já ensinava. E sobre o influxo do liberalismo, né, sobretudo depois do triunfo da denominada Revolução Francesa, que Maurras bem chamou de Revolução Antifrancesa, né, as nações do chamado mundo ocidental afastaram-se consideravelmente dos princípios da revelação e da lei natural, e o primado do interesse particular sobre o bem comum levou a grandes injustiças, né, contra as quais levantou-se, né, em 1891, o Papa Leão XIII, na célebre encíclica Rerum Novarum, também já aqui citada. E nessa encíclica, o Santo Padre, o Papa Leão XIII, sistematizou, atualizou e renovou uma tradição da Igreja que já era multissecular, né, vinda dos primórdios do cristianismo, enriquecida ao longo dos séculos pelos ensinamentos dos padres da Igreja, pelos teólogos e canonistas da chamada Idade Média e pelos pensadores católicos dos tempos modernos, né, como o Marquês de Latour de Pin, o Conde Albert de Man, o Barão Karl von Vogelsang, o Bispo von Kettler, o Padre Luigi Taparelli d'Azeglio, Giuseppe Toniolo e muitos outros. Portanto, a doutrina social da Igreja foi renovada e sistematizada a partir da encíclica Rerum Novarum, de 1891, mas é muito anterior a ela, né? Eu julgo que seja equivocado falar que a doutrina social da Igreja surge com a Rerum Novarum, né? Ela inegavelmente é sistematizada, atualizada, né? Mas ela já é tão antiga quanto a própria Igreja, né? E foi se desenvolvendo conforme as exigências de cada época. E a sistematização da doutrina social da Igreja no final do século XIX e o crescimento do número de documentos pontifícios que tratam de assuntos sociais e políticos a partir justamente do século XIX se explicam justamente pelo progressivo afastamento das sociedades dos princípios da revelação e da lei natural e, portanto, da lei eterna de Deus, de que nos falou o Papa Pio XI, na encíclica Ubi Arcano Dei Concilio, de 1922. E esse afastamento da sociedade dos princípios da lei eterna foi justamente motivado por sua adesão a ideologias utópicas e desagregadoras da própria ordem natural, em particular o liberalismo e seus rebentos, né? Em particular o socialismo. Em particular o liberalismo e entre os seus rebentos, sobretudo o socialismo. E provocou uma crise que hoje abarca todas as atividades e instituições humanas e cuja solução se encontra justamente no abandono dessas ideologias e no retorno das nações aos princípios da lei eterna de Deus e, portanto, também da doutrina social da Igreja. Doutrina social da Igreja que tem como pilares, né, a lei natural e a revelação divina. E na aludida encíclica Rerum Novarum, que, como disse, é de 1891, o Papa Leão XIII fez uma profunda análise da denominada questão social, tratando das suas origens, causas e consequências, e apontando a doutrina social cristã como a solução. Denunciou o liberalismo, nela ele denunciou o liberalismo econômico, né, e os males que dele decorriam,
como a proletarização dos operários, em contraste com a grande concentração de riquezas nas mãos de reduzido número de capitalistas, muitos dos quais praticantes da usura voraz que ele condenou, e ao mesmo tempo não deixou de atacar duramente o socialismo, né, mostrando que não era de modo algum a solução para a chamada questão social, muito pelo contrário, né, era um remédio pior até do que a doença que ele visava combater, né? Aliás, um remédio que destruía o que, em vez de, diante dos males que acometiam a sociedade, causados pelo liberalismo, ele queria criar males ainda piores, né? Substituí-los por males piores e, por exemplo, se o liberalismo concentrava a propriedade nas mãos de poucos, ele, em vez de socialismo, em vez de proclamar e defender a distribuição da propriedade, uma distribuição melhor da propriedade, defendia o fim da propriedade privada, né, e a concentração de todas as propriedades na mão do Estado, né, aumentando ainda mais a concentração de capital e de propriedade, né. Inclusive, é uma coisa que os liberais, né, muitas vezes os católicos liberais, costumam ignorar, porque quando nós fazemos esse paralelo histórico que o senhor fez, esse trajeto histórico, o que ocorre é que ali no início do século XX, final do século XIX, a sociedade, cujo maior exemplo são as fábricas inglesas, né, estava num estado terrível, né, estado que, a partir justamente da liberdade absoluta, da falsa liberdade que vinha se impondo, existia essa situação em que os proletários estavam em uma situação terrível e tudo mais, e foi justamente a visão católica do bem comum, a noção social, o catolicismo social, como alguns chamam, que gerou, por exemplo, legislações sociais, legislações trabalhistas no Brasil. E eles jogam isso no colo do socialismo ainda, que é um absurdo, né, porque os socialistas, Foi inclusive, eram contra as leis trabalhistas em muitos contrário a pontos. todas essas leis aí, queriam era piorasse a situação para haver a revolução. Exato. Vemos como o liberalismo produz o socialismo, né, porque inclusive é uma comunhão de interesses, de certo modo. O socialista Pois não quer uma conciliaão de classes por meio de leis trabalhistas ou coisa assim, ele quer realmente a consequência última do capitalismo liberal, né. é, é o que o Papa Pio XI já falava, né, que o liberalismo preparou o caminho do socialismo. Perfeito. E E ainda na encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII defendeu muitos dos mais importantes pontos da doutrina social da Igreja, né? Tais como a própria supremacia do bem comum sobre o bem particular, que é um dos mais importantes realmente, né? A dignidade do trabalho e a necessidade de harmonia entre o trabalho e o capital, o justo salário, a liberdade de associação, que vale lembrar que era negada pelo liberalismo, né, no século XIX, o fortalecimento dos chamados grupos sociais naturais ou corpos intermédios e, por conseguinte, o são corporativismo de que falaria o Papa Pio XI na encíclica Divini Redemptoris, de 1937, né, que é dirigida ao comunismo, né, combatendo o comunismo. E ainda o direito natural de propriedade, limitado pelos deveres do proprietário em face do bem comum, ou, em outras palavras, pela sua função social. Função social aqui entendida em sua concepção tomista e católica, né? E, aliás, o próprio Papa Pio XI fala na questão da função social da propriedade, não só da propriedade, como de todos os bens materiais, né? E vale destacar, né, houve um grande fortalecimento, né, que o Papa Leão XIII teve um papel fundamental, né, no verdadeiro renascimento do conceito de bem comum, que teve lugar
a partir justamente do final do século XIX. O Papa Leão XIII, né, teve um papel vital, né, nesse renascimento do conceito de bem comum, que acontece a partir justamente do início do século XIX, né? E isso tanto pela sistematização da doutrina social da Igreja, a partir da encíclica Rerum Novarum, que já citamos e mencionamos várias vezes, né? Quanto também pelo impulso que deu ao renascimento do tomismo, sobretudo a partir da encíclica Aeterni Patris, de 1879, que tem como subtítulo Sobre a restauração da filosofia cristã nas escolas católicas no espírito do doutor Angélico Santo Tomás de Aquino. Então, tanto a doutrina social da Igreja quanto o renascimento do tomismo tiveram grande impacto nesse renascimento do conceito de bem comum a partir das últimas décadas do século XIX, né? E cuja força cresceu bastante também no início do século XX. Né? E nesse renascimento do tomismo tem particular papel o cardeal Mercier da Bélgica, né? que foi um grande pensador tomista, um grande difusor do tomismo, e que transformou a Universidade de Louvain, na Bélgica, no grande polo de difusão do tomismo, e criou também a União Social a União Internacional de Estudos Sociais, que produziu, por exemplo, o excelente Código Social de Malines, dentre vários outros códigos, como Código Familiar, né? E composta de grandes sacerdotes, pensadores católicos. Né? Essa União Internacional fez um trabalho excelente na difusão da doutrina social da Igreja e do conceito de bem comum. Ou seja, E, o marxismo social, ou a noção de bem comum, está intimamente ligada ao próprio tomismo, né? Uma coisa não se sem separa da dúvida, outra. Eu já vi, sim, né? né? Santo Tomás falou de bem comum diversas vezes, né? O bem comum tem uma grande importância no pensamento social e político e filosófico e religioso de Santo Tomás de Aquino, é uma questão importantíssima. E como eu enfatizei num texto que escrevi há alguns anos já, chamado Justiça e Bem Comum, graças à vigorosa ação da doutrina social da Igreja, do neotomismo e do institucionalismo, né? Aliás, o Georges Renard, que eu citei um dos grandes nomes do institucionalismo, a ideia de bem comum, abandonada sob influência do utilitarismo, principalmente do liberalismo individualista, voltou à tona no século XX, nos campos da filosofia, da ciência política, do direito e da sociologia, ainda que nem sempre empregada, né, infelizmente, com a significação autêntica e com a plenitude de sentido de que se reveste no vocabulário tomista. Né? Nem sempre, mas muitas vezes sim. Muitos dos autores que trataram do bem comum são excelentes autores, como vamos falar depois, né? Embora nem todos, é claro. Né? Mas mesmo assim, há foi muito positivo, né, tudo isso, né, todo esse trabalho. Né? E, e até hoje colhemos os frutos dele. Né? E neste contexto, né, como assinala Blasquez Martin, a noção de bem comum, juntamente com outras sustentadas por aqueles grupos, né, no caso, os, os neotomistas, os institucionalistas, os partidários da doutrina social da Igreja, e juntamente, então, com outras ideias sustentadas por esses grupos, né, em reação tanto contra o liberal capitalismo individualista, quanto contra o socialismo estatista e coletivista, se configuraram, né, na origem doutrinária do próprio dos fundamentos políticos antropológicos do próprio Estado Social de Direito, né? Embora aí muitas vezes com deturpações, né?
mas tem seus méritos, né? Não deixa de ser um avanço em relação ao liberalismo radical que havia antes, né? Inclusive, o que os liberais costumam alegar, que é uma coisa até interessante de se analisar, é que as leis econômicas, né, que na verdade impõem que se adote o liberalismo. Eles negam primeiro a relação entre moral e a lei econômica. E Pois quando é. nós vimos o que os papas, e o que inclusive Santo Tomás fala sobre isso, se vê que é um absurdo. Inclusive, a 40º ano, eu até separei aqui, o Papa Pio XI diz que, abre aspas, "cada um deve, pois, ter a sua parte nos bens materiais, e deve-se procurar que a sua repartição seja pautada pelas normas do bem comum e da justiça social". Ou seja, há uma componente moral essencial aí no que diz respeito à economia, e isso tem direta relação com a noção de bem comum, né. E daí nasce a justiça social, que inclusive é uma expressão que hoje se toma por socialista, por comunista, que é um Pois é. absurdo, né. Que surge, na verdade, com o jesuíta Taparelli da Zélio, no grande tomista no século XIX, né, que foi o primeiro a definir a justiça social e tratou bastante dela, né? E já depois o próprio São Pio X utilizou a expressão justiça social, né? Foi o primeiro papa a utilizá-la. E depois, o Papa Pio XI utilizou mais do que qualquer um antes dele, né? E, inclusive, como foi citado na 40º ano, né? E a justiça social é também um dos princípios fundamentais da doutrina social da igreja e, aliás, está intimamente ligada ao bem comum, né, também. Como a consequência, né, É, justamente, dimen consequência dimensão do bem. mais econômica talvez, aí do bem comum, que como o senhor já mencionou, tem toda a dimensão moral e espiritual, mas também econômica. Podemos separar a matéria, da condição espiritual, né. Pois é, sem dúvida. E eu gostaria de falar então também sobre a importância do bem comum, né, e o conceito de bem comum, né, do qual sobre o qual já discorremos aqui, é de suma importância para a sociedade, e só numa sociedade em que o primado do bem comum seja reconhecido, podem reinar a justiça e a verdadeira paz social, ao contrário do que ocorre nas sociedades liberais, onde há o primado, a primazia do interesse privado, como foi dito, né? E, e nesta ordem de ideias, aliás, eu observei no texto que já até citei aqui, intitulado Justiça e Bem Comum, que sem o devido respeito ao primado do bem comum, carecem de legitimidade e de autenticidade o Estado, a sociedade e as instituições em geral, do mesmo modo que não há que se falar em justiça ou em direito, sem bem comum, evidentemente, né. E, aliás, né, peço para ler as linhas finais desse artigo, né. Abre aspas, assim afirmamos a tradição do bem comum, que nas palavras de Alfredo Buzaide não é senão um capital acumulado de valores humanos e culturais, legados que as gerações transmitem umas às outras. E proclamamos a necessidade de plena restauração da primazia do bem comum, como pressuposto da instauração de um autêntico estado ético de justiça, ético não por ser a própria encarnação da ética, como querem Hegel e Gentile, mas sim por ser inspirado na ética, que lhe é anterior e superior, e movido por um ideal ético, como defendem, dentre outros, Dino Arias, Giorgio Del Vecchio e Miguel Reale. E de justiça não por ser o criador da justiça, que igualmente lhe é precedente e superior, mas por se pautar nas regras da justiça e se mover por um ideal de justiça, promovendo, de acordo com o princípio de subsidiariedade, o bem comum, cuja aquisição, como ensina o Papa Leão XIII,
deve ter por finalidade o aperfeiçoamento dos entes humanos. E ainda a respeito da importância do bem comum, cabe lembrar que, à luz do pensamento tomista e da doutrina social da Igreja, são justos e legítimos apenas os governos e as leis que servem ao bem comum. Aliás, Santo Tomás de Aquino afirmou, né, que uma lei que não serve ao bem comum não é verdadeiramente uma lei. E, neste sentido, o Código Social da União Internacional de Estudos Sociais, que, aliás, acabei de citar, né, código que eu considero a mais perfeita síntese da doutrina social da Igreja, afirma que a lei se constitui num preceito de razão decretado para o bem comum por aquele que dispõe da autoridade legítima, e que, quando deixa de ser um preceito da razão, perde ela a sua natureza própria e já não obriga. Aliás, está mudando poucas palavras do que é o mesmo que Santo Tomás já afirmava, né, e falou basicamente com as mesmas palavras. E vale notar que o bem comum é uma das três finalidades essenciais do direito, ao lado da justiça e da segurança, e a ordem jurídica, em última análise, é a ordem do bem comum, como ressaltou Johannes Mestre. E vale destacar que a própria justiça social, segundo vários autores tomistas, né, não é nada além da própria justiça geral ou justiça legal de que falavam Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que é justamente a justiça que parte do homem para a sociedade, né, regendo os deveres da pessoa para com o bem comum. E vale destacar ainda, né, que, à luz da doutrina social da Igreja, são legítimas todas as formas de governo que sirvam ao bem comum e legítimas todas aquelas que não sirvam a este. Como, aliás, Santo Tomás de Aquino já colocava, né? E, aliás, antes seguindo a tradição de Aristóteles. Né? E na encíclica Mortale Dei, de 1885, o Papa Leão XIII afirmou que a soberania em si não se encontra ligada a nenhuma forma política, podendo, pois, muito bem adaptar-se a esta ou aquela, contanto que seja efetivamente apta à utilidade ao bem comum, e que os princípios traçados pela Igreja para a Constituição e o governo dos Estados não reprovam em si nenhuma das diferentes formas de governo, visto que estas nada têm que repugnem a doutrina católica e, caso aplicadas com sabedoria e justiça, todas elas podem garantir a prosperidade pública. Né? São diferentes formas de governo que são legítimas, né? Desde que sirvam ao bem comum, embora ideal mesmo seja o regime misto, né, de que falava Santo Tomás de Aquino, que seria uma síntese da monarquia, da aristocracia e da democracia, né? Tendo um só governante, né, correspondente ao rei, né, mas assessorado, né, por uma elite de aristocratas no verdadeiro sentido da palavra, né, os homens sábios, né, e também com o elemento democrático, né, da eleição o povo participando do governo pela eleição de seus representantes, né? E, aliás, Santo Tomás de Aquino dava como exemplo de regime misto o governo de Israel, né, instituído por Deus, né, pela lei divina, né, no tempo de Moisés, né, que tinha Moisés como o máximo líder, né, correspondente ao rei, depois os anciãos, né, que eram os sábios, né, e que auxiliavam Moisés e depois os seus sucessores, né? Mas esses anciãos eram eleitos por todo o povo e eram eleitos do povo, né? Portanto, aí estava presente o elemento democrático. Né? E é bom destacar que democracia não se confunde com democracia liberal, né? E há uma
democracia legítima, né? E o próprio Santo Tomás de Aquino foi o primeiro autor que admitiu a possibilidade de uma democracia legítima na Suma Teológica. É importante salientar também que isso que é dito, né, em relação à questão da ordem social, ao bem comum, tudo isso pressupõe sempre a graça, né? Porque para você ter uma ordem é necessário o cumprimento dos mandamentos. Pelo pecado original, nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos sem a graça, né? Isso é uma lição de catecismo. É incrível como fazem os grupos políticos hoje, preconizar um bem comum, uma paz social que o diga, né? É como eles Pois chamam, é. auxílio da graça sem a base religiosa, a base moral. Pois E é. nós vemos, né, que existe, como você mencionou, existem sociedades que ainda preservam algo de paz em alguma medida, mas é uma falsa paz, né? Porque é uma paz que apenas permite a prosperidade econômica, uma certa ausência de conflito armado, algo assim, mas a paz verdadeira não reside nisso, né? E é a paz liberal. E que não se sustenta, o mundo ficando de cabeça para baixo novamente, né? São como o Papa Leão XIII diz, paródias de sociedade, né? Justamente porque estão ausentes ali os princípios religiosos e morais do bem comum. Só se atentam à questão material, né? E tem muito progresso material, né? Mas não um progresso espiritual e moral. Inclusive, nós vemos nessas Aliás, pelo sociedades. contrário, né? Tivemos, nos últimos séculos, um grande desenvolvimento material acompanhado de uma decadência moral e religiosa tremenda, né? Espiritual tremenda. E intelectual também, cada vez maior a decadência intelectual também. Decadência geral, né? É. Bem, aí está, pelo tudo que nós falamos, né? Um pouco da importância do bem comum, e fica claro que ele é uma alternativa, né, ao individualismo, individualismo cujos adeptos afirmam o primado do interesse particular sobre o bem comum ou interesse comum, como os individualistas geralmente dizem, e ao contrário do que entende Santo Tomás e a doutrina da Igreja, compreendem o bem comum como a soma dos bens particulares ou dos interesses particulares, como costumam dizer, gerando uma sociedade em que nunca existirão a ordem, a harmonia e a justiça social necessária para que uma sociedade realize plenamente seu fim. Aliás, Tristão de Ataíde, né, Alceu Amoroso Lima, no caso na fase boa, né, do início dos anos 30, né, na sua obra política, que é realmente muito boa, ele, no que a fase segundo, na qual, segundo Nelson Rodrigues, ele era Jackson de Figueiredo, né, porque o Nelson Rodrigues falou que Tristão de Ataíde nunca foi ele mesmo, né? Primeiro ele era Jackson de Figueiredo, depois ele era Padre Leonel Franca e depois ele era Jacques Maritain. Só que, na verdade, teve uma quarta fase que ele foi até pior do que Jacques Maritain, muito pior do que o próprio Jacques Maritain, né? Mas, mas há um certo exagero nisso aí, nisso que o Nelson Rodrigues falou, né? E há muitas coisas próprias dele nessa primeira fase boas, né? Inclusive o Jackson de Figueiredo, que tem grandes méritos, mas infelizmente não era tomista, né? Nunca foi tomista, tinha até um grande preconceito contra Santo Tomás, né? Que vinha, que era muito comum na época, né? Associando Santo Tomás de Aquino à filosofia grega pagã, ao racionalismo, né? E outras bobagens assim, né? Se Jackson de Figueiredo tivesse vivido um pouco mais, teria mudado de posição, até pelo contato com o Tristão de Ataíde, né, que nessa época já tinha virado tomista, né? E só esse, o fato de ser tomista já o distingue do Jackson de Figueiredo, né? Essa fase boa dele, aliás, que tem, aliás, coisas muito boas, né? E nessa obra política, né, do início da década de 30, ele escreve, né, que
que em oposição à concepção individualista, que considera as unidades sociais como o fim do todo, e também a concepção coletivista, que considera o todo como razão de ser das unidades, opomos, né, os católicos opõem, né, a concepção harmoniosa e integral que passa por uma reciprocidade de subordinações entre os dois termos da sociedade, cuja sequência assim ele apresenta, né? Primeiro, subordinação da coletividade ao indivíduo para que este realize o seu bem utilitário, a que isoladamente não pode prover. Segundo, subordinação do indivíduo à coletividade, como uma parte se deve ordenar ao todo. Terceiro, subordinação de ambos ao bem comum, que é a realização do homem perfeito, fim definitivo da natureza humana e soma final dos dois compostos parciais, indivíduo e sociedade, sob a lei eterna que rege toda essa ordem de coisas. O bem comum como o justo meio aí entre o individualismo e o coletivismo, o socialismo. Exatamente, o justo meio. Partindo da noção aristotélica de justo meio, ele é o exato justo meio entre duas posições erradas, né? Do socialismo, coletivismo de um lado e liberalismo, individualismo do outro. Aí temos aí o seu miríade de autores que defendem e descrevem essa posição, né, e há pessoas por aí difundindo que devemos, na verdade, sempre buscar adaptar os valores liberais, a economia liberal à religião católica, sendo que já existe um material enorme de autores, de papas, de padres que defendem uma doutrina alternativa, né. Pois é, infelizmente. E a ideia, a noção do bem comum, né, portanto, se opõe tanto ao liberalismo, que é essencialmente individualista, quanto ao socialismo, que por sua vez é essencialmente coletivista. E a noção do bem comum rejeita no liberalismo, né, por exemplo, além do citado individualismo, né, a primazia do interesse particular sobre o bem comum, e também a compreensão do bem comum como a soma dos bens particulares, né, a visão indefinida e limitada da liberdade, né, e a própria noção do Estado absenteísta, né, fundado na célebre frase que já citei aqui, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même, dos fisiocratas franceses. E do mesmo modo, a noção de bem comum rejeita o socialismo, tanto por seu coletivismo, quanto por seu estatismo. E também por sua rejeição do direito de propriedade e seu desrespeito às justas liberdades e aos direitos naturais essenciais da pessoa humana. E, aliás, o socialismo rejeita a noção de bem particular e não há bem comum, sem bem particular. E, além disso, como aliás já observei, né, negam o bem comum as diferentes formas políticas totalitárias, camufladas ou manifestas, né, que invocam o bem comum para, em nome do seu primado, né, atentar contra a dignidade humana, contra os direitos naturais do homem, né? E aí é importante destacar isso, né, que muitos que se voltam contra o liberalismo acabam defendendo posições que também são equivocadas, né, negando, por exemplo, que o homem possua direitos naturais que lhe foram dados por Deus, que haja uma dignidade humana, né? E aí por aí vai, né? Que isso é importante destacar, né? Que realmente existe, né? E é claro que muitos deturpam tudo isso, né? Mas são conceitos plenamente legítimos e necessários, né? E que os totalitarismos, né? Como o próprio comunismo negam.
assim como o positivismo, por exemplo, nega. E, e também, continuando o que eu falava, né, é claro que a autêntica noção de bem comum rejeita tanto o liberalismo quanto o socialismo, porque eles não tomam em consideração os aspectos espirituais e morais do bem comum, como, aliás, não tomam em consideração as dimensões moral e espiritual do homem. Aliás, o liberalismo não toma em consideração e o comunismo nega, né, a dimensão, abertamente a dimensão espiritual do homem. E aí recordamos uma vez mais as palavras do Papa Leão XIII, ao afirmar na encíclica Sapientiae Christiani que se a sociedade civil busca apenas as comunidades exteriores, né, o progresso material e o culto da vida luxuosa, se ignora a Deus na administração da coisa pública. E, aliás, o socialismo não só ignora a Deus na administração da coisa pública, como o nega abertamente, né? É partidário do chamado ateísmo militante. Se ainda a sociedade civil não se preocupa em atender às leis morais, essa sociedade se desvia terrivelmente de seu fim, que justamente o bem comum, e daquilo que lhe é prescrito pela natureza, deixando de ser uma autêntica comunidade de homens, se tornando uma paródia de uma sociedade, né? Deixa de ser uma verdadeira sociedade, uma autêntica sociedade, né? E vira uma sociedade falsa, né? Um arremedo de sociedade. Que é interessante que como mencionaste, o comunismo, o socialismo, ele absorve as pessoas no Leviatã, né, no Estado, e chega a negar a existência do indivíduo. Enquanto o liberalismo, por outro lado, gera o oposto, que é o atomismo, né? É o indivíduo totalmente isolado, fora de um contexto que remonta à comunidade, que remonta mesmo, muitas vezes, à família. Então você tem aí dois extremos, né? Dois E é bem extremos, claro que a e a antropologia, a visão política, a utópica história, autêntica sendo o justo meio, né? Bem exatamente, é entendido. bem claro isso no meio, né? É, muito claro. Se não tiver mais. Acho que já podemos ir pro encerramento. Seria bom que o senhor falasse alguns autores, né, de referência aí para quem deseja estudar e se aprofundar no assunto que é fundamental hoje. É uma época que, de um lado, temos aí teologia da libertação, temos aí socialismo, tudo mais entre os católicos, e do outro se tem tentativas de liberalismo, libertarianismo, qualquer coisa anarquista dentro do catolicismo também. É, Os referentes aí de higienização do nosso pensamento social. Mesmo de política, né, que não é meramente material, né. é. Bem, o primeiro e mais fundamental autor, né, a desenvolver o conceito de bem comum é, sem dúvida alguma, justamente o doutor comum, Santo Tomás de Aquino, príncipe dos doutores da Igreja, que tratou do assunto em diversas obras, né, como a Suma Teológica, que é sua obra principal, como todos sabem, né, a Suma contra os Gentios, do governo dos príncipes ou do reino, que é o opúsculo excelente opúsculo, né, sobre de conselhos, né, ao governante, ao rei de Chipre, de como governar, né? É, e também nos comentários à política de Aristóteles, várias outras obras. E temos, é claro, diversos papas que trataram da questão do bem comum, como Leão XIII, São Pio X, Pio XI e Pio XII, né? E autores como os padres Victor Catran, já citado, Angelo Brucoleri, Jean-Yves Calvet, Jacques Perrin, José Maria Lloveira, Joaquim Aspiasso, André Odone, José Miguel Ibáñez Langlois, Ruten, Rojo Marim, Soares, Santiago Ramírez, o cardeal Mercier, né,
o arcebispo Dom Octávio Nicolás de Erice, da Argentina, né? E leigos como Heinrich Rommel, Millán Pueyes, Juan Antônio Ido, né? Que tem um excelente livro, né? Sobre o homem como animal social, né? Também há outros autores, uma autora muito boa, Suzanne Michel, que tem um livro só sobre o bem comum, infelizmente ainda não traduzido, muito bom sobre o bem comum, à luz do tomismo, né? E há também autores brasileiros, como José Soriano de Souza, né, grande pioneiro do neotomismo no Brasil, né, do século XIX, Tristão de Ataíde, José Pedro Galvão de Souza, Alfredo Buzaide, né, e outros mais. Né? E creio que seja isso. Né? Pois bem, muito obrigado aí pelas recomendações. Vamos pegar aí depois algumas referências e colocar na descrição também do vídeo. E fica o agradecimento e esperamos que o senhor possa contribuir mais conosco aí no futuro. Muito obrigado. Ai, para mim é uma honra. Pode contar sempre comigo. Salve Maria, boa noite. Salve Maria, boa noite.